Santana, do PSC da Bahia. Vossa Excelência tem 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e os amigos que nos assistem através da audiência da TV Câmara, poderia neste pronunciamento, senhor presidente, abordar alguns dentre os mais atuais temas de interesse do país, a exemplo do fenômeno da seca, que atinge cruelmente a vida dos nossos irmãos nordestinos, suas consequências, as políticas públicas adotadas e mesmo as negligenciadas em razão deste problema crônico, cuja recorrência, verificada a cada década, vem castigando de forma intensa a nossa região. Poderia também me pronunciar sobre a questão da dependência química no país, uma praga social que vem dizimando milhares de brasileiros de todas as idades, mas, acima de tudo, jovens, e mutilando milhares e milhares de famílias brasileiras de todas as classes sociais. Já o desafio brasileiro frente à teia burocrática estabelecida no país, que somado ao excesso de legislação, atormenta o setor produtivo e prejudica o nosso desenvolvimento, seria também, por certo, outro importante tema a ser levantado desta oportunidade. Também abordaria com muito desejo a necessidade deste poder legislativo de despertar da sua indolência, de cumprirmos nossas prerrogativas, fazendo tramitar com a devida celeridade as mais de 16 mil proposições existentes nesta Casa, evitando-se assim darmos ocasião ao clamor generalizado, às críticas da sociedade ao Congresso brasileiro, que, embora muitas vezes ácidas, excessivas e até injustas, possui neste ponto procedência incontestável. Enfim, senhor presidente, gostaria de poder abordar tantos outros temas não menos importantes, mas já aqui debatidos de forma ampla e exaustiva, com muita propriedade e competência pelos meus pares. No entanto, senhoras e senhores, mesmo reconhecendo a pertinência dos debates envolvendo questões políticas, administrativas, sociais ou econômicas nesta Casa, entendo também ser imprescindível recorrermos, sempre que oportuno, a reflexões aprofundadas sobre as razões, as motivações e o verdadeiro sentido de tudo aquilo que lutamos e aspiramos pelo nosso país. Reflexões que permitam corrigir equívocos conceituais sobre as atribuições e prerrogativas do Estado. Reflexões estimuladas pela coragem de rever e repensar ou talvez resgatar princípios e valores no âmbito da nossa convivência social. Reflexões que, por fim, senhores, possam efetivamente concorrer para o contínuo processo de aprimoramento do saber e da consciência coletiva. Neste sentido, busquei inicialmente formular a minha modesta contribuição, recorrendo ao histórico exemplo de um governante, tendo em vista as lições importantes que ele tem a nos oferecer. Trata-se do extraordinário governo protagonizado pelo personagem bíblico do rei Salomão, cujo esplendor e grandeza, atribuídos ao seu reinado, o tornaram ícone da história bíblica e, por que não dizer, da história da humanidade. Qualquer governante dos tempos modernos, que a ele fosse eventualmente comparado, mesmo que de longe, certamente beneficiaria de orgulho. Salomão foi um administrador reconhecido por sua destacada sabedoria, prosperidade e glória, tendo evocado e elevado o seu país à condição de potência mundial. Governantes de diversas outras nações consultavam-se com o sábio Salomão em busca de conselhos que solucionassem seus impasses governamentais. A sabedoria e o conhecimento, sempre cultivados, foram, sem dúvidas, as principais ferramentas do notável sucesso. Salomão, portanto, jamais prescindia de suas reflexões, com o coração sempre aberto à busca da correção e da verdade, o que lhe rendeu a autoria de notáveis provérbios. Em uma de suas memoráveis reflexões, o sábio governante traz à luz um valioso ensinamento
de como devemos encarar todos os nossos propósitos, nossos sonhos, nosso trabalho, nossas realizações, nossas conquistas, enfim, a nossa razão de ser. E é, portanto, através do livro bíblico de Eclesiastes, de conteúdo despojado, nos desafiando ao desnude da alma, que Salomão protagoniza uma reflexão surpreendente até para ele próprio, ao descobrir, no fim da vida, o predomínio da vaidade e da ilusão no seu âmbito da existência humana. Vejamos alguns trechos. É vaidade, diz o sábio Salomão, tudo é vaidade. Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Por exemplo, será que um governante pode fazer alguma coisa nova? Não. Só pode fazer o que outros governantes fizeram antes dele. Sim, fui grande, disse Salomão. Fui mais rico do que todos que existiram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer durante a sua curta vida aqui na terra, mas descobri que isso também é vaidade. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e que o prazer não serve para nada. É tudo como correr atrás do vento. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e, afinal, que vantagem leva em tudo isso? Realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uvas, jardins, pomares e todas as árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era vaidade, não tinha nenhum proveito. E resolvi examinar e estudar tudo o que se faz nesse mundo. Então comecei a pensar o que é ser sábio e ser tolo ou sem juízo. Pensei assim, eu me tornei um grande homem, mais sábio do que todos que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento, declarou Salomão. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só havia me trazido aborrecimentos. Tudo havia sido vaidade, e eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo que eu tinha e consegui com meu trabalho não valia nada para mim. Teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou tolo, quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com meu trabalho, e ficaria com tudo o que a sabedoria me deu neste mundo. Tudo é vaidade. Enfim, senhores, o sábio Salomão conseguiu concluir com sua reflexão as seguintes declarações. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se alegrar com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Ele nos escreve ainda, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A história, senhores, é testemunha de que o rei Salomão alcançou, de modo afetivo, todas as suas aspirações materiais, intelectuais, administrativas, bélicas, políticas, incluindo seus deleites e limites, como ele mesmo declarou. Consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer, até o momento em que, a despeito de tudo o que realizou, Salomão compreendeu que a razão da existência humana repousa nas mãos do próprio Criador. Portanto, senhores, a lição extraordinária que conseguimos obter desta reflexão é de que as aspirações humanas, por maiores e mais expressivas que sejam, ainda são insuficientes para justificar o sentido da vida, ou seja, nada nesta vida, sem a aprovação de quem a criou, faz o menor sentido. As realizações do trabalho sem a bênção de Deus é vaidade. Os prazeres da vida sem a anuência de Deus é ilusão. Governar ou exercer mandato ou cargo, por mais importante, exitoso e construtivo que seja, sem a bênção de Deus, sem a anuência de Deus, está fadado à vaidade e à ilusão.
Já no trecho bíblico de Salmo 127, escrito por outro autor, esta verdade é harmonicamente ratificada quando nos instrui: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Isto significa que a casa poderá até ser edificada, ou seja, que as grandes aspirações do país poderão até ser alcançadas, que o país poderá até dispor de políticas públicas supostamente perfeitas. No entanto, se Deus não edificar, se Deus não guardar, certamente chegaremos, de algum modo, à conclusão de que todo o nosso esforço será em vão. Outros importantes exemplos bíblicos de governantes que se submeteram à soberania de Deus, como Daniel, cujas províncias que governou prosperou mais que todas as demais províncias do Império Babilônico, como José, que fez prosperar o Egito, livrando aquele país dos 7 anos de fome. Na verdade, reiteram a tese de que tomar a decisão sob as bênçãos de Deus é certamente a maneira mais empreendedora de se governar. E é baseado nesta palavra, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que apresento a minha contribuição sobre a reflexão dirigida especialmente a todas as pessoas que, de algum modo, compõem a estrutura de governo do nosso país. Sei, contudo, senhores, que a tese aqui defendida deverá ser submetida ao exame da consciência de quem tenha sido alcançado por este pronunciamento. No entanto, temos razões suficientes para crer que a abordagem ou a discussão de quaisquer que sejam os temas levantados nesta tribuna, quaisquer que sejam as deliberações adotadas por este ou por qualquer dos demais poderes constituídos do Estado, sem a anuência de Deus, sem a bênção de Deus, certamente, em determinado momento, recairá na vala da ilusão e da aflição do espírito. Não pretendo, com este pronunciamento, senhor presidente, impor proselitismo sobre minhas convicções ao Estado ou a quem quer que seja. Não pretendo, com este pronunciamento, senhor presidente, impor proselitismo sobre minhas convicções ao Estado ou a quem quer que seja. Francamente, não é a minha intenção constranger aos que se recusam a admitir a existência do Criador, nem mesmo aos que se acomodam ao conforto do argumento de que o Estado é laico, muitas vezes com o fim de dissimular confusão entre os termos Estado laico e Estado ateu. Até porque não nos falta a compreensão de que o Deus Supremo evocado neste pronunciamento não depende do Estado. Deus não precisa do Estado. O Deus a quem me refiro, assim como o Deus a quem o sábio Salomão se referiu, jamais necessitaria ser atrelado a qualquer que seja a estrutura temporal de poder para manifestar a sua soberania, nem mesmo ao inigualável reino de Salomão. Pelo contrário, a nação, o povo, no entanto, carece de Deus. O povo brasileiro necessita cada vez mais das bênçãos e da proteção de Deus. As pessoas que conduzem este país não devem prescindir da anuência e do amparo de Deus, sobretudo em sua missão de governar. Assim como todas as demais pessoas, ou seja, a criatura humana, jamais obterá harmonia consigo mesmo, sem que haja comunhão plena com o Criador. Bem sabemos, senhor presidente, que esta conclusão não se constitui novidade para uma grande parcela de brasileiros que já assimilaram esta verdade e que em suas vidas já cultivam a fé e no Supremo Deus Criador. Esta reflexão, contudo, busca alcançar, especialmente, os meus pares nesta casa, os senadores da República, os membros do Poder Executivo, os membros do Poder Judiciário, tendo em vista o peso da responsabilidade nos ombros daqueles que detêm a atribuição de decidir os destinos desta nação, certo de que com esta mensagem estarei contribuindo para o desenvolvimento sadio da nossa sociedade. E ao encerrar este pronunciamento, senhor presidente, quero lembrar que no dia 5 de outubro deste ano de 2013, a Carta Magna do país, a nossa Constituição Federal, completará 25 anos de promulgada. Podemos mencionar assim o Jubileu de Prata, fato que ocorreu nesta casa, fruto do trabalho e dedicação intensa dos deputados constituintes em 1988, oportunidade em que faço a todos eles as minhas homenagens, parabenizando-os, sobretudo pela sensibilidade de traduzir com a autenticidade devida o sentimento da sociedade brasileira. Vossa Excelência permite, deputado Herveldo. Vossa Excelência permite? Não. No momento em que Vossa Excelência, à altura do seu pronunciamento, faz aí
o enaltecimento à Carta de 5 de outubro de 88, demonstrando, portanto, ao lado das suas convicções religiosas, também a sua formação democrática, eu me permito dizer a Vossa Excelência, como constituinte que fui, com a responsabilidade de exercer a vice-presidência da Assembleia, antecedido apenas pelo grande brasileiro Ulisses Guimarães, que a Carta procurou espelhar tudo aquilo que naquela conjuntura que foi, eu me sinto extremamente feliz em ver Vossa Excelência, a essa altura do seu discurso, mencionar de forma explícita aquilo que o Ulisses Guimarães cognominou de Carta Cidadã, porque nela estavam inseridas todas as legítimas aspirações da cidadania. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo discurso que profere. Obrigado, deputado Mário Benevides. Continuando, fato que ocorreu nesta casa, fruto do trabalho e dedicação intensa dos deputados constituintes em 88, oportunidade em que faço a todos eles as minhas homenagens, parabenizando-os, sobretudo, pela sensibilidade de traduzir com a autenticidade devida o sentimento da sociedade brasileira, em sua maioria, ao evocar a proteção de Deus no preâmbulo da nossa Constituição em sua promulgação. Hoje, 25 anos depois, prove a Deus me privilegiar com a oportunidade de também nesta tribuna, na tribuna desta casa, mais uma vez, evocar através desse pronunciamento a proteção e as bênçãos de Deus em favor do nosso país. Portanto, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores, seja constante na vida de todo o povo brasileiro. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu pedi a Vossa Excelência que nesse grande expediente, que agora se inicia com um discurso brilhante do nosso colega deputado Erivelto, pedi que Vossa Excelência acolhesse como lido o pronunciamento que me reporto à posição assumida pelo deputado Henrique Eduardo Alves, na condição de presidente da Casa, em favor da adoção do caráter impositivo às emendas parlamentares inseridas no orçamento da República. Pediu que Vossa Excelência, portanto, acolhido como se na sua íntegra tivesse sido lido esse modesto discurso